Programação é a habilidade que o programador tem de criar instruções, e essas instruções o computador vai interpretar de alguma forma e fazer alguma ação. Então, se falar dessa forma, fica até complexo você entender. Vamos supor, o nosso idioma é o português. Se chegar aqui um japonês que não conhece a nossa língua, como que vamos conseguir fazer com que, por exemplo, dar uma instrução para ele e falar o seguinte: ó, sente-se, ou então venha aqui, ou algo do tipo? Como que você conseguiria fazer se não fosse gesticulando, fosse utilizando uma linguagem? Como que você conseguiria se comunicar com essa pessoa estrangeira? Então, por exemplo, uma linguagem universal que é padronizada é o inglês. Então, normalmente, quando você vai para um outro país, há esse artifício das pessoas saberem o inglês, que é uma linguagem intermediária entre, por exemplo, um falante de português e um falante de japonês. Idem para aprender o alemão, por exemplo. Então, o inglês está lá no meio como uma linguagem intermediária entre o nativo do português e, por exemplo, o nativo alemão, tá? Programação utiliza basicamente esse mesmo artefato. Você tem uma linguagem, que essa linguagem é muito próxima do que você, enquanto humano, conhece. Então, essa linguagem, normalmente, ela tem instruções em inglês, e você vai aprendendo essas instruções, passar para esse intermediador, que é um outro software lá que pega o que você escreve de instrução e transforma na linguagem que o computador entende, porque o computador só entende 0 e 1. Tem programadores que desenvolvem em linguagens que estão muito próximas da linguagem de máquina, que a linguagem da máquina do computador é 0 e 1. Então, tem algumas linguagens que chama-se baixo nível, que se assemelha muito. Então, você escreve muitas instruções, por exemplo, utilizando números, utilizando alguns caracteres. Então, quando você tenta ler, por exemplo, uma instrução feita de baixo nível, é muito mais complexo para você entender. Então, nós temos a linguagem de alto nível, que são essas que mais se assemelham ao que conseguimos entender. Como eu falei, né? Normalmente escrita em inglês. E essa linguagem, ela vai ser de alguma forma, vamos falar de forma simplória, vai ser interpretada lá dentro do sistema, de modo que o computador ele vai conseguir dar comandos para a parte física do computador. O que é a parte física? É os componentes internos, a parte eletrônica mesmo, tá? Então, quando você está com o seu celular na mão e você, por exemplo, vai escrever algo, então, à medida que você está digitando no teclado, por exemplo, aquele comando, ele vai para um programa, esse programa ele vai para uma outra área intermediária, dá um comando para que gere uma determinada ação, um determinado resultado. Programação é o que está por trás disso. São os códigos que vão capturar aquilo que você toca no teclado. Ele vai dar o comando para que o computador, por exemplo, exiba alguma coisa na tela. Quando você navega na internet, quando você usa rede social, por trás de tudo isso aí tem algum código que algum programador escreveu, ou dezenas ou milhares de programadores escreveram, tá? Tá com dúvida? Deixa aí o seu comentário, tá? Que assim que possível eu responder para vocês. Continua acompanhando, e se não me segue, começa a me seguir, que tem bastante conteúdo bom aí vindo pela frente, tá bom?